vai em Judá comigo. Amém. Muito bem, vamos pegar o nosso livro do Congresso, segunda página. Os irmãos podem observar que aí o número em cima é a página, tá bom? Então está aí a página número 2, vamos começar com corajosos. Corajosos, o primeiro cântico da segunda página. Ou quem tem cantor cristão, por acaso você tem cantor cristão aí, é 469 do cantor cristão. Vamos lá então, corajosos. Um perdão real por sempre correr, a voz solta dos céus, corajosos por de tudo defender, marchando para os céus, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Pode nos orar, dedicando esse tempo ao Senhor e glorificar o seu santo nome, por favor, e a sua palavra. Glorioso Deus, o Pai, poderoso é o Senhor sobre os céus e a terra, e na Tua presença nós nos alegramos nesta manhã, Senhor, por tudo que o Senhor já nos permitiu até aqui. Obrigado por cada irmão, os pastores, famílias, crianças, Senhor, que aqui nesse recinto se encontram. Por tudo que o Senhor permitiu chegar até aqui, tudo, ó Deus, queremos apresentar na Tua presença, para a Tua honra e glória. Abençoe, ó Deus, os preletores, a todos que trarão a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, com a liberdade do Senhor, age em nossos corações para a Tua honra e Tua glória. Assim nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Segunda estrofe. Transformados jamais nos batalhões do grandioso armador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Com Ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu pendão, firmes sempre até morrer. Sim, irmãos, o nosso pendão, a nossa bandeira, Amém. a nossa bandeira, o símbolo da nossa fé, Amém, é a Bíblia, o verbo escrito de Deus. Amém. A revelação perfeita do Senhor, do qual estamos tratando aqui. Amém. Então vamos à última estrofe, ou coro. bem alto e ergueu. Bem alto erguei, vamos coro, vamos lá. Com valor, Sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu pendão, firme sempre até morrer. glória a Deus. Amém. Organize, por favor, vai chegar aqui e dar um importantíssimo
depois nós vamos cantar mais alguns corinhos, alguns hinos. Bom dia, amados. Bom dia. É uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui. Amém? Amém. Bom, Exato. nós estamos hoje no melhor e mais importante lugar do Brasil, talvez do mundo. Amém? Amém. Estamos aqui por causa da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Bom, muito tempo e muito dinheiro tem sido investido nisso. E graças ao Senhor, Ele tem abençoado e suprido. Amém? Amém. Bom, isso coloca diante de nós uma responsabilidade de, ao entrarmos naquela porta, estarmos com os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa cabeça, o nosso coração entregues ao Senhor para ouvirmos e aprendermos da sua palavra. Amém? Amém. Isso implica dizer que nós devemos entrar, sentar e escutar. Amém. Evitar estar saindo em busca de água e banheiro. É importante que tudo isso tenha sido feito antes e esse tempo é dedicado exclusivamente e totalmente ao Senhor. Amém? Amém. Um outro aviso muito importante: o pastor Brian tem trabalhado muito e ele montou uma estrutura fabulosa na igreja, porque ele pretende fazer com que nós possamos ser bem tratados e bem alimentados. Amém? Amém. Agora, para que haja o almoço e o jantar, ele precisa saber que nós estamos aqui. Amém? Mas como é que ele vai saber? Obviamente que ele, vendo você, ele sabe que você está aqui. Mas tem uma estrutura escrita, tem uma lista de pessoas que ele, ao mandar preparar a alimentação, ele vai olhar para aquela lista para saber, tem tantas pessoas, então eu tenho que ter tantos almoços. E o que está acontecendo? Alguns de nós estamos aqui, mas ainda não estamos na lista. Então é necessário que todos os que estão aqui, que vão desfrutar de todo esse momento aqui, e depois da alimentação e de todo o cuidado preparado pelo pastor, família e igreja, na entrada, procure a equipe de apoio que vai registrar a sua inscrição. Essa inscrição vai acompanhada de uma pequena taxa, uma taxa simbólica, comparada com o investimento. Então, há lá uma equipe, há um QR Code lá, passa por lá e registra-se. Nós queremos saber que você está aqui e você precisa estar inscrito para podermos cuidar bem de você. Amém? Amém. Pastor Isaías? Maravilha, recado muito bem dado. Número agora, demos graças ao Senhor pelos passarinhos, pelos amigos. Vamos cantar e louvar, vamos dar graças ao Senhor. Isso, a página 2 ainda, é a segunda música da página 2. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças pelo seu amor. Demos graças ao Senhor, demos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E do amigo, por que não cantas? Por que não louvas a Cristo Salvador? De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas? Por que não louvas a Cristo Salvador? Muito bem, agora, página 3. Página 3, não sei porquê, realmente, é maravilhoso. Não sei porquê
Deus o amor se revelou a mim. No seu cantor cristão, se alguém tem o seu cantor cristão, número 377. Não sei porquê. Amém. Agradecer a todo mundo, mas vou deixar mais tarde para falar. Agora, vamos chamar Pastor Oroldo, nosso primeiro preletor hoje de manhã. Pastor, chegar aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma alegria estar com os irmãos nesse dia tão especial, nesse congresso. Estamos já há muito tempo orando, preparando para estar com os irmãos. E obrigado pelo sacrifício de cada um dos irmãos estar aqui hoje pela manhã. Obrigado para os pastores que vieram, cada uma das crianças, cada uma das pessoas. E não podemos
esquecer das mulheres que estão preparando o almoço com muito carinho. Deus abençoe elas, amém? Amém. Amém. E eu vou mostrar uma foto da minha família. Eu tenho um agradecimento muito especial que eu já vou fazer também. Mas eu quero agradecer o pastor Brian por tudo que ele fez para realizar esta conferência. O pastor Isaías Divino falou ontem, né? O pastor Brian realmente, ele envergonha a gente, que trabalha tanto, amém? Sim, senhor. Ele e a sua família estão realmente de parabéns. Que Deus os abençoe grandemente e recompense todo o seu trabalho. Amém. O seu trabalho não é vão no Senhor. Sim. Sim. Essa é a minha família, essa é a Lívia, a minha esposa. Nós nos encontramos lá na Sociedade Bíblica Trinitariana. Esse é o meu filho Rafael, hoje tem 13 anos, e a minha filha Daniele, 10 anos de idade. E eu preciso ter um grande agradecimento à minha esposa. Por quê? Quando nós agendamos estar aqui na conferência, nós não tínhamos a data. Depois nós percebemos que a data caía bem no nosso casamento de aniversário de 20 anos de casados. Então minha esposa falou: vai amor, Deus está nisso, depois a gente celebra. Então ontem estava já aqui, ontem celebramos 20 anos de casado. Minha esposa então me apoiou para estar aqui. Então preciso ter um grande agradecimento à minha esposa Lívia, porque como disse, né, por trás de todo homem bem sucedido tem uma sogra que está realmente pasma, né? Exato! Mas eu tenho dois ministérios. Eu tenho ministério com a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu sou o vice-presidente executivo. O pastor Marcos está conosco, ele é o nosso tesoureiro. O pastor Thomas, meu pai, é um dos fundadores. Ele ainda é o presidente, está com 83 anos, mas ainda muito ativo pela graça de Deus. Minha mãe também, muito ativa ainda. E eu também sou missionário implantador de igrejas batistas independentes. Então estamos nesse momento preparando já o novo auditório da nossa igreja, nosso novo local de encontro. Temos o pastor que vai estar à frente da obra, e a obra é do Senhor. Amém. De igual modo, a palavra é do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos ao nosso tema. É uma questão de perspectiva. É o tema da nossa mensagem hoje pela manhã. Quem me deu esta frase foi o Dr. Rudy Zimmer. Talvez você conheça este nome. Em 2017, eu estive nos Estados Unidos, no Congresso dos Gideões. O Dr. Rudy Zimmer também estava lá e nós jantamos. Quem é o Dr. Rudy Zimmer? Na época, ele era o secretário executivo da Sociedade Bíblica do Brasil e também era o executivo, naquele momento, das Sociedades Bíblicas Unidas. As Sociedades Bíblicas Unidas é a sociedade que publica o texto crítico. E nós, da Trinitariana, publicamos o texto recebido. Então, nós conversamos aquela noite, nós jantamos juntos, né, na mesa com os outros convidados, e eu compartilhei algo com o Dr. Rudy Zimmer naquela noite. Se nós olharmos na história, nós vemos que foi em 24 de novembro de 1859 que o Darwin lançou o livro dele, A Origem das Espécies. Nós vemos que o Westcott e o Hort lançaram o Novo Testamento deles, juntamente com a revisão da Bíblia em inglês, em 1881. Eu li uma carta que foi do Hort, dizendo que ele leu Darwin e que todos deveriam ter orgulho de serem contemporâneos com ele e que provavelmente na sua geração não teria uma resposta para Darwin. Então eu compartilhei com o Dr. Rudy Zimmer, né, da possibilidade ou até da probabilidade da própria teoria de Darwin ter influenciado, né, o Westcott e o Hort por terem, né, lido e visto a questão da evolução e ter influenciado a teoria deles da transmissão do Novo Testamento, a nova teoria, na verdade, deles da transmissão do texto sagrado. E o Dr. Rudy Zimmer só disse esta frase e não disse mais nada, e ele matou.
a charada. Ele simplesmente falou para mim: é uma questão de perspectiva. E não falou mais nada. Mas com isso, ele matou a charada. Vamos orar e vamos entrar na nossa palestra. Pai Celestial, obrigado tanto por quem o Senhor é. Obrigado pela sua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia. Ó Pai, abençoe nosso tempo juntos hoje pela manhã, estudando mais da sua palavra para a nossa frente, pois eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero apresentar aos irmãos 3 perspectivas de a Bíblia Sagrada. Quando você olha para este livro, o que é que você enxerga? Você dirá que este livro contém a palavra de Deus? Ou você dirá que ela é a palavra de Deus? Ou você dirá que ela é simplesmente a palavra de homens? São 3 perspectivas com relação à palavra de Deus, mas que estão muito prevalentes em nossos dias. Nós temos pessoas que ligam lá para a sociedade bíblica, conversam conosco, e recentemente uma pessoa ligou e disse que que a Bíblia apenas continha a palavra de Deus. Então, vamos analisar essas 3 perspectivas da Bíblia Sagrada, mas quando chegamos à perspectiva, precisamos entender que há 4 elementos de uma perspectiva da Bíblia Sagrada. Primeiramente, é o pressuposto teológico. Isso aqui vale para qualquer coisa, irmãos. Vale na ciência, vale em qualquer área da vida. Primeiramente, quando uma pessoa vai olhar os fatos, primeiramente ela parte de um pressuposto teológico. Depois vem a autoridade. Então, antes mesmo de olhar os fatos, ela já tem a sua autoridade. Depois vem a interpretação. A interpretação dos fatos, a interpretação da Bíblia, ela vai interpretar a partir da sua autoridade. E depois, finalmente, vai analisar os fatos bíblicos. Deixa eu ilustrar. Nós temos aqui de baixo para cima, então, primeiramente, o pressuposto teológico. Nós temos a autoridade. Depois, a interpretação e, finalmente, os fatos. Note, eu já mostrei isso numa outra palestra antes. Nós temos que metade do quadrado está vermelho e a outra metade está azul. Precisamos explicar a pessoas daltônicas que os daltônicos não enxergam vermelho. Então, metade está vermelho e metade está azul. Então, ao analisar os fatos, às vezes alguém olha só metade dos fatos, não olha todos os fatos. Então, ela escolhe os fatos que ela quer analisar, mas começa com o seu pressuposto teológico, depois vem a sua autoridade, pela qual ela vai interpretar e vai escolher quais fatos que ela quer analisar. A mesma coisa vale então com a Bíblia. Nós temos o pressuposto teológico, a autoridade, a interpretação e análise dos fatos bíblicos. Começando com os pressupostos teológicos, nós temos basicamente 3. A posição teísta. Como teísta, ela pode ser monoteísta, politeísta ou panteísta. Monoteísta, por exemplo, judeus, os muçulmanos são monoteístas, os cristãos são monoteístas. Politeístas, as religiões lá na Índia, por exemplo, são politeístas. Panteístas, budismo, então, Deus está no universo, está presente em todas as coisas. Nós temos a posição cristocêntrica, o pressuposto teológico cristocêntrico, que é a posição da reforma protestante. Irmãos, tudo isso que eu estou apresentando para os irmãos hoje pela manhã é uma perspectiva de 500 anos para cá. Como que essas posições têm afetado a impressão da Bíblia, como tem afetado a crítica textual. Então, estamos começando da época da reforma até os dias atuais. Então, nós temos aqui 3 pressupostos: posição teísta, monoteísta, politeísta, panteísta, cristocêntrica, que é realmente a posição da reforma, tendo Cristo como seu centro,
E nós temos então o antropocentrismo, que é o ser humano como foco. Precisamos entender que duas reformas aconteceram simultaneamente. Logo antes da reforma protestante, a reforma do humanismo já havia começado com Giovanni Pico della Mirandola, um italiano. Ele já havia começado a misturar a cabala com o cristianismo. Ele foi expulso da Igreja Católica, mas ele começou esse humanismo antes mesmo de Lutero. Depois nós temos Lutero com as suas 95 teses. Nós temos Lutero estando lá na Alemanha, no continente, lá na Alemanha. Nós vemos então em Genebra Calvino, e nós vemos lá na Inglaterra Erasmus. Então, tanto Lutero como Calvino realmente olhavam a graça, a soberania de Deus. Erasmus aceitava também a soberania de Deus, mas ele permitia a liberdade humana. E nós vemos que então, a partir da Inglaterra, começa então uma reforma do humanismo que afeta a nossa Bíblia hoje. Nós vemos que, primeiramente, o antropocentrismo tem um ênfase no homem interior. Lá na Inglaterra começa a surgir a ideia do espiritualismo, que o importante é o interior e não o exterior. Inclusive até os sacramentos são vistos como menos importantes. Nós temos o dualismo que surge, reduzindo o Antigo Testamento ao Decálogo, a lei de Moisés, reduzindo o Novo Testamento a Lex Christi, a lei de Cristo. Então, colocando a moralidade acima e reduzindo a Bíblia, essas duas coisas. Nós temos então os plantonistas de Cambridge surgindo, tentando unir a ciência, unir a religião, tentar fazer deles um bem bolado. E nós vemos então os deístas que surgem lá na Inglaterra e que dão origem ao iluminismo, com John Locke. E nós vamos ver o que um desses deístas falou aqui logo mais. Partimos então à autoridade. A autoridade, nós temos primeiramente tradição e escrituras. Então, por exemplo, o catequismo da Igreja Católica diz assim: a tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Ou seja, para a Igreja Católica, a tradição e as Escrituras estão intimamente unidas. Então, para você olhar as Escrituras, você precisa olhar através da autoridade das tradições da Igreja Católica. Nós vamos estar vendo esta semana que no catolicismo, se você perguntar se eles acreditam na inerrância da Bíblia, eles vão dizer sim, nós acreditamos na inerrância, mas é uma inerrância ilimitada, porque eles se limitam à autoridade, à inerrância aos originais, os quais originais, os autógrafos nós não temos. E então a Igreja Católica, nós vamos ver logo mais, fala então você precisa da tradição da Igreja Católica para conhecer as Escrituras. Mas nós temos em segundo lugar a autoridade da sola Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Foi isso que realmente fez com que os reformadores fossem diferentes da Igreja Católica, porque colocaram como autoridade a palavra de Deus. Voltaram às línguas originais, voltaram ao hebraico, ao grego, voltaram ao hebraico, às línguas originais, e quiseram traduzir essas línguas para a língua do povo. Então a autoridade veio ser a palavra de Deus. Nós vamos ver a importância do texto recebido. Eles tinham um texto impresso, então eles tinham uma autoridade impressa que para eles era maior do que a autoridade de Roma. Amém. Nós vemos então em terceiro lugar a autoridade como a razão humana. Olhem essa frase: razão é a única fundação de toda a certeza.
Quem disse isso? John Toland. Olha a data dele, 1696. Ele publicou o seu livro, Cristianismo Não Misterioso, logo após John Locke ter escrito o seu livro em 1695, e John Locke é tido como o pai do iluminismo. Ele também era um teísta, e John Toland era um teísta também. No final da sua vida, ele até se desviou para o panteísmo. Mas, irmãos, isso aqui é muito importante. Olha essa observação. Se a razão é a autoridade final e absoluta, os próprios fatos se tornam secundários. Irmãos, nós vamos ver que esta é a pedra angular da crítica textual moderna da Bíblia. Já vou mostrar para os irmãos isso aqui. Vou repetir. Se a razão humana é a autoridade final e absoluta, os próprios fatos se tornam secundários. E nós vemos isso no racionalismo, nós vemos isso em nossos dias tão forte. Você apresenta os fatos numa pessoa, você chega a um doutor e você apresenta os fatos, mas ele fala: isso aqui é secundário, porque a autoridade sou eu. Eu vou escolher o que eu vou olhar, como eu vou olhar, mas a autoridade sou eu. Em terceiro lugar, como você vai interpretar os fatos? Olha a citação por George Werner Kundl, um alemão. Ele diz assim: se o Estado de Direito é separado do fato, isto é, se a tradição não é ligada à Escritura, não há quase nada na religião que possa ser afirmado com confiança. Volta à tradição. Para os católicos, a Bíblia se perdeu. O que nos garante para conhecer, de acordo com o catolicismo, as Escrituras é a tradição. A autoridade é a tradição. E aqui George Kuhlman fala que ele compara com o Estado de Direito e os fatos. Então, por exemplo, você tem um fato que aconteceu, mas então você precisa analisar o Estado de Direito, aonde que aquele fato aconteceu, como que aconteceu, quando que aconteceu. Por exemplo, um veículo passou pelo farol vermelho. Primeira reação, dá-lhe uma multa. Mas espera aí, quem é que passou pelo farol vermelho? Foi uma ambulância, levando uma pessoa ao hospital. O veículo ainda merece uma multa? Não, é escusado, está escusado, não precisa. Então, George Kuhlman coloca a tradição como esse Estado de Direito. A tradição da Igreja Católica, no caso, é o Estado de Direito pelo qual você vai interpretar as Escrituras. A tradição é a autoridade acima das Escrituras, pois para os católicos a Bíblia se perdeu e precisa ser restaurada, tal qual nós vamos ver a crítica textual moderna. Mas a nossa interpretação da Bíblia, como que é? É pela sola Escritura, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, o quê? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O meu avô foi missionário mais de 50 anos e ele falava assim: o melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Amém. Então nós comparamos as Escrituras e nós vemos então Paulo dizendo que as coisas que antes foram escritas para o nosso ensino. Então nós interpretamos as Escrituras pelas próprias Escrituras. Mas nós temos então a interpretação da Bíblia pela razão humana. Olha o mesmo John Toland, em 1656, que ele disse: a Bíblia deve ser lida e julgada como qualquer outro livro. E o Samuel Logan, ele aponta e mostra isso. Esta afirmação de que a Bíblia deve ser lida e julgada como qualquer outro livro, esta
esta é a coluna dorsal da crítica textual da Bíblia moderna. Então, a crítica textual moderna, aquela que surge a partir depois da reforma protestante, que vem junto com a reforma do humanismo, nós vemos então no deísmo inglês, já nessa data, dizendo que a Bíblia deve ser lida e julgada como um livro qualquer. Isso então vai para a Alemanha e lá realmente fomenta, e nós temos até hoje então aqueles que são da linha da crítica textual moderna, tratam a Bíblia como um livro qualquer, não aceitam a inspiração da palavra de Deus, não aceitam a inerrância, a infalibilidade. Para eles, a Bíblia foi escrita por homens. Então, esta é a coluna dorsal da crítica textual da Bíblia moderna. Precisamos juntar duas coisas aqui. Se a razão é a autoridade final absoluta, e se a Bíblia deve ser lida e julgada como qualquer outro livro, se a Bíblia então foi escrita por homens, e se a autoridade final absoluta é a minha razão, então nós entendemos como chegamos em nossos dias, onde aqueles que afirmam que a Bíblia precisa ser atualizada, e ser mudada para se conformar ao ser humano. Porque se foi simplesmente o ser humano que escreveu e o ser humano mudou, nada mais natural do que mudar aquilo que o ser humano escreveu. Comprometimentos perigosos podem surgir sutilmente em situações que parecem relativamente inocentes, mas em suas consequências produzem desastres teológicos. Segue o louco. É só uma pequena coisinha. Sim, não, a Bíblia é racional, faz sentido, sim. Mas aí você coloca a autoridade com uma razão humana e de repente você olha a Bíblia como um livro, sim, não, um livro literário, poético, tudo isso. De repente você começa a olhar como um livro qualquer. E de repente você produz um desastre teológico. Olhando os fatos bíblicos então. Nós temos os fatos externos e nós temos os fatos internos. Os manuscritos, os documentos, são os fatos externos. Nós temos aqui, por exemplo, 3 situações. Limitado, a Igreja Católica limita e olhava apenas a Vulgata, apenas o latim. Hoje já mudaram e aceitam, a partir da década de 60, a crítica textual moderna. Os judeus, por exemplo, analisam apenas o Velho Testamento. Então, por isso que na reforma, os reformadores quiseram traduzir diretamente das línguas originais e não traduzir do latim. Então, olharam todos os fatos. Nós vemos então, aqui um princípio, nós vamos estar apresentando para os irmãos essa semana, que é a universalidade de testemunhas. Olhar todos os fatos. E vamos ver que a nossa posição é ainda mais acadêmica, pois olhamos em todos os fatos, não limitamos a olhar apenas este ou aquele fato. Nós temos então a posição do texto recebido, também tem a posição do texto majoritário, que é o texto antioquino, a sua forma escrita, ou também conhecido como o texto tradicional. E em terceiro lugar, nós temos a posição do texto minoritário, que é a posição da crítica textual moderna, que é analisando principalmente o texto alexandrino. Nós vamos estar falando mais sobre isso essa semana, mas aqui são os fatos externos e nós temos os fatos internos. Tem a posição de que o texto bíblico foi perdido. Como nós vimos, a Igreja Católica realmente fala que o texto foi perdido, é necessário então a tradição para poder entender, mas nós temos a posição desse texto perdido. Nós também temos a crítica textual moderna, que diz que também o texto foi perdido e que o texto bíblico precisa ser reconstituído, e fazem esta reconstituição a partir do texto alexandrino. Mas nós temos a posição de que o texto bíblico foi preservado, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Aqueles que dizem que a palavra de Deus não diz como ela deveria ser transmitida, mas nada
foge mais da verdade da palavra de Deus do que esta afirmação. Por quê? Nós temos lá em Deuteronômio, nós temos o Moisés colocando em Deuteronômio 17 a instrução de quando Israel tivesse um rei, o que ele deveria fazer. Deveria fazer para ele uma cópia do original. Se você ler o versículo, está lá. Era para fazer uma cópia. Nós vemos a tradição dos maçoretas, a tradição do soferim antes disso, nós vemos a tradição dos judeus em copiar e transmitir a palavra de Deus, e como transmitiram de uma forma precisa, eles preferiam morrer ao mudar uma palavra das Escrituras. E nós vemos o Novo Testamento, a conclusão do Novo Testamento, nós vemos em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, na sua revelação a João, falando para João escrever aquelas coisas que estavam sendo mostrado, era para fazer 7 cartas, já 7 cópias, e era para mandar para 7 igrejas, e não era para nem acrescentar e nem diminuir. E foi colocado uma maldição, realmente, uma coisa muito forte sobre aqueles que alterassem, que acrescentassem ou tirassem. Essa é a conclusão do Novo Testamento. Então, como assim a Bíblia não diz como ela deveria ser transmitida? Deveria ser transmitida de uma forma fiel. E nós podemos olhar para a história e ver que ela foi transmitida de uma forma fiel. E essa é a maioria dos manuscritos, nós vamos estar olhando isso. Por isso que nós ficamos com o texto recebido, nós ficamos com o texto preservado. Portanto, eu proponho aos irmãos uma perspectiva bíblica de a Bíblia Sagrada. Tendo o nosso pressuposto teológico cristocêntrico. Amém. Por que cristocêntrico? Porque nós vemos aqui que em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Ele é o Criador, ele mesmo não tendo sido criado. O Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito, os três são um. Amém. Amém. Então nós vemos Cristo como a nossa linha de chegada, como o nosso alvo, mas encontramos nele também o nosso ponto de partida. Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas para ele. E nós vemos aí em Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Se qualquer coisa além de Cristo for a nossa vida não faz sentido. Amém. A nossa autoridade precisa ser a sola Escritura, não a razão humana. Mas assim diz o Senhor. Amém. E em humildade nos submetermos à autoridade da palavra de Deus. Precisamos interpretar a Bíblia pela própria sola Escritura, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos analisar os fatos como o texto sendo preservado, não perdido, e precisando ser restaurado, e estão propondo até fazer essa restauração usando inteligência artificial. Sério? Precisamos de uma inteligência artificial para nos dizer o que Deus disse? Irmãos, em conclusão, a Bíblia Sagrada não apenas contém a palavra de Deus, muito menos é meramente as palavras de homens, mas ela é a palavra de Deus preservada para nós hoje. É sim uma questão de perspectiva. Vamos ter uma perspectiva bíblica com relação à palavra. Amém. 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 Pode cortar, vamos começar de novo. Pare,